Boa noite, irmãos. Paz seja com todos dos dois lados da vida. Mais um poema desse best-seller do livro Parnaso de Além Túmulo. Hoje o poeta é Cruz e Souza, o poeta que foi chamado também de Cisne Negro. O título da poesia é um convite que o poeta faz a todos. Ide e pregai. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura, ide e pregai na noite da amargura o Evangelho de Jesus, do amor e da esperança. Toda a luz da verdade que se alcança é um reduto de paz, firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sob a qual a vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Conduze a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Esse é o convite que o poeta fez, e ele ainda destaca, as pessoas estão famintas da luz da verdade que as leve à paz. Portanto, como o título diz, ide e pregai. Passar a palavra para o nosso irmão Edson, que vai trazer a palestra de hoje. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, os que estão presentes e os que estão nos seus lares também, que estão nos ouvindo por uma telinha, mas tem o mesmo valor, tá? Nós vamos, já estamos no horário, fazer a nossa prece de abertura, vou colocar aqui o nosso... Assim, eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Ele é o nosso mestre, nosso amigo. Seu Evangelho é o que melhor resume as leis de Deus, é o caminho mais seguro para que possamos transcender a nossa alma, deixando a nossa condição de espíritos ainda em provas, em lutas, com suas imperfeições, mas com a certeza do potencial divino que todos temos, filhos de Deus, herdeiros desta criação infinita, coautores, Senhor. A certeza de que uma única destinação há para todos nós, que é de um dia chegarmos à perfeição. Confiantes no vosso amparo amigo de sempre, com a assistência dos bons espíritos que aqui se fazem presentes, é que humildemente
a Deus, nos dirigimos e pedimos a permissão para podermos dar, por início, nossa pequena participação na nossa reunião espírita, de estudos do Evangelho e interpretação à luz do ensino dos Espíritos. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar, né, amigos e amigas, né? Hoje nós vamos falar sobre mais uma passagem do livro Boa Nova, que é o que nós estamos aqui, né, estudando nas nossas palestras de hoje, desse ano, né? Iniciamos as palestras públicas tratando sobre a questão, né, desse livro, né, um livro psicografado, entendeu? Pelo médium Francisco Cândido Xavier e de autoria do espírito Humberto de Campos. Né? Eu acho muito interessante, né? Porque eu não combinei nada com o Ricardo sobre qual a poesia, né, que ele iria trazer do Parnaso, né? Mas daria para ser a palestra, o resumo integral da palestra, né? Ide e pregai. Então, para a gente ver, né, que nós nessa terra, nós somos apenas, né, coadjuvantes, né, de uma organização que transcende a nós mesmos. Tá? Quando a gente pensa, gente, que nós estamos fazendo, né, na verdade, né, existe todo um bastidor espiritual, né, que está nos intuindo, né, nos inspirando, né, nos direcionando, né, mas assegurando a nós, né, o direito de fazer as escolhas, né, que é a relação que nós temos entre nós, aqui encarnados, e os espíritos dos bastidores. Tá? Então, achei muito interessante o poema, né, que o nosso amigo nos trouxe, né, porque Ide e Pregai, né, está diretamente relacionado com essa passagem que nós selecionamos, né, que é a sequência do livro, né, que trata sobre os discípulos. Tá? Costumeiramente, nós costumamos, né, nos referir sempre ao Cristo, né, porque Ele é a figura, né, maiúscula daquela época e a figura maiúscula que temos ainda como referencial. Né? Sabemos que Ele convivia com Ele, né, aqueles que nós passamos a chamar de seus apóstolos, e convivia com Ele, né, uma outra infinidade, né, que nós chamamos de discípulos. Tá? A diferença, basicamente, é que, né, os apóstolos era aquele núcleo mais restrito, né, aquele núcleo que guardava maior proximidade com Jesus, né, e a quem ele confiou, né, ou seja, ele primeiro cuidou de prepará-los. Por isso, ele os instruía, né, dentro de um círculo mais restrito de proximidade, né, para que depois eles pudessem dar seguimento, né, em relação ao Ide e Pregai. Por isso que eu estou me referindo, né, à importância desse poema. Né? E é muito interessante que a gente fala sempre dos apóstolos, né, e nós estamos já um pouco distantes, né? Aliás, bastante distantes naquela época, temos muita dificuldade, às vezes, né, de entender a relação que existia, né, a partir daquele pequeno núcleo, né, entre, ou seja, Jesus e os apóstolos, tá? E como é que tudo foi se construindo. Tá? E esse é o objetivo dessa passagem que Humberto de Campos vai relatar para nós. Mas antes de nós, né, passarmos àquilo que Humberto de Campos, né, ele escreveu, né, ele mesmo, né, como autor, tá, nós temos que fazer uma introdução usando o referencial da Bíblia. Tá? Porque nós vamos encontrar na Bíblia, né, no Novo Testamento, tá, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, tá, uma
introdução sobre como foi, né, que se deu, né, como é que os apóstolos, né, se apresentam na vida de Jesus. Tá? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, vocês poderão encontrar no capítulo 4, versículos 18 a 22, e vocês irão verificar o quê? Tá? É uma passagem que está denominada assim: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Tá? Esse é o título que vocês vão encontrar nesse capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Tá? E na sequência, nos versículos que vem na sequência, aliás, são poucos versículos, né? Vocês veem que são praticamente 4 versículos apenas que retratam como se deu essa passagem. E ali nós vamos encontrar que Jesus caminhava pelo lar da Galileia, né? Naquela época, né? Antes de Jesus convidar os apóstolos, né? Ele já vinha de um trabalho, né? De divulgação, evangelização, né? E distribuindo curas por onde ele passava. E em função disso, o que acontecia? Né? As massas acorriam para onde sabiam que ele estava. Né? Então, o evangelista Mateus vai dizer que Jesus estava caminhando, né, a margem, né, do largo do Mar da Galileia, entendeu? Quando ele viu 2 irmãos, né, que refere-se a quem? Né? Ao nosso irmão Simão Pedro e o nosso irmão André, né, que eles estavam ali, né, tinham terminado o trabalho deles, estavam ali, né, arrumando, né, acomodando as redes de pescaria, né, eles eram pescadores. Tá? E aí, nesse Evangelho de Mateus, está apenas escrito o quê? Né, que Jesus se defrontou com eles, deu e nos convidou. Né? Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Olha só. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus estava caminhando, encontrou com os 2, viu que eram pescadores e falou: em vez de ficar pescando peixe, vamos pescar homens. Vejam que ele não falou: venham ser pescadores de almas, venham ser pescadores de homens. Aí depois, mais à frente, ele encontra quem? Tiago e João, que nós já vimos que eles eram irmãos, filhos de quem, gente? Falamos aqui algumas semanas atrás, entendeu? Filhos de Zebedeu, né? Exatamente. Tá? Eu estou perguntando que a gente vai fazer uma prova depois, né? Vamos ver quem vai acertar, entendeu? Então lembre-se lá, né? Tiago e João eram irmãos, tá bom? Brincadeiras à parte, né? Jesus encontrou com eles e também venham ser pescadores de homens. Isso é o que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus. Mas se nós formos um pouquinho mais para frente, no Evangelho de Lucas, aí nós já vamos ver, né, que Lucas deu uma recheada um pouco mais, né, nesta história. Aí nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo de 1 a 11. Tá? E lá vocês vão encontrar o quê? Tá com o título A Pesca Maravilhosa. Tá? Parte também daquela mesma introdução, que Jesus já era famoso, por onde ele andava as massas corriam atrás dele, né? A procura das curas, né? Mais a procura das curas, né? Mas também iríamos encontrar, né? Já encontrávamos muito, que iam em busca das palavras de consolação que Jesus distribuía. Tá? Então, Jesus havia saído, estava, né? A multidão vinha atrás dele e de repente ele estava ali à margem do lago, né? E ele viu 2 barcas. Uma delas era de Simão. Entendeu? E de repente, o que ele resolve fazer? Ele entra na barca de Simão e pede que Simão se afastasse um pouco. Por quê, gente? Porque se ele não se afastasse um pouco, né, o risco, né, da barca naufragar era grande, por conta da aglomeração das pessoas. Então ele pede que Simão se afastasse um pouco da margem e de dentro do barco ele continuou a pregar, né, para os ouvintes que ali estavam. Tá? E é muito interessante quando ele termina a pregação, isso não está no Evangelho de Mateus, ele fala para Simão:
lança a rede ao mar. E Simão volta-se para Jesus e diz: olha, já ficamos aqui o dia inteiro, não pegamos nada, né? Mas se tu estás a pedir, faremos porque tu estás a pedir, né? E eis que ele joga, né, a rede ao mar, entendeu? E se assusta. Por quê? Porque tinham tantos peixes, que eles não estavam dando conta de retirar. E aí eles pedem o socorro, né? Simão pede o socorro para a outra barca, onde estavam os outros dois, para que viessem ajudá-los, entendeu? Para que pudessem retirar, né? E diz no texto do evangelista, né, que eram tantos peixes que quase, né, a barca vai a pique, é a palavra que está escrito lá, né? E aí, quando se dá isso, Simão volta-se para Jesus e pede que Jesus retirasse de perto dele. Retira-te de perto de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus, né, volta-se para Simão e diz, aí vem aquela frase, né? Não tema, doravante serás pescador de almas. E aí é que vem, né, todo aquele processo, né, que nós vamos encontrar, né, sobre a chamada dos demais, entendeu? E nós vamos encontrar, né, um esclarecimento maior exatamente no livro A Boa Nova. Nós recomendamos que vocês possam ler e vejam, né, a riqueza de detalhes que está lá. Tá? Então vejam que um evangelista falou algo, outro evangelista complementou esse algo, e aí vem o espírito Humberto de Campos e complementa o que ambos disseram em relação a essa passagem. Tá? E é interessante que às vezes as pessoas nos perguntam se o espírito Humberto de Campos, né, trouxe alguma coisa diferente em termos de ensinamento que não está lá na Bíblia, entendeu? Porque eu já procurei nos textos, né, na palavra da Bíblia, e não achei com as palavras que estão, né, na redação do Humberto de Campos, né? E aí, gente, a gente vai esclarecer, entendeu? Vocês não vão achar com aquelas palavras do jeitinho que Humberto de Campos escreve, porque é o Espírito relatando, né, aquilo, o fato ocorrido. É um relatório dele dizendo a esse respeito. Entenderam? Mas se vocês pegarem, né, aquilo que está escrito nos textos dos evangelistas, principalmente esses dois que nós citamos, Lucas e Mateus, vocês irão verificar o quê? Né? Que nos capítulos seguintes a essa introdução que eu citei, vocês irão encontrar isto que o nosso irmão Humberto de Campos ele vai relatar. Entenderam, gente? Porque senão as pessoas ficam achando assim, não, o Evangelho segundo o Espiritismo é um Evangelho que só é dos espíritos, dos espíritas. Não, não é isso, né? Então, o que o nosso irmão Humberto de Campos traz como relato, né, nós iremos encontrar, não com aquelas palavras, mas com outras palavras, e está no Evangelho, ou seja, na redação dos evangelistas. Tá? Então, Humberto de Campos, a primeira coisa que ele vai destacar para nós, tá, é que de fato Jesus caminhava muito, entendeu? No entorno, ou seja, ali pelas proximidades de Cafarnaum, em especial, entendeu? Junto ao Mar da Galileia. Entendeu? Esse Mar da Galileia é importante, né, nós destacarmos, por quê? Porque em vários textos bíblicos vocês irão encontrar referências a esse Mar da Galileia. Em alguns lugares vocês vão encontrar como Mar da Galileia, outros lugares vocês irão encontrar como Tiberíades, né, Mar de Tiberíades, e outros vocês irão, né, encontrar como Lago de Genezaré. Estamos falando da mesma coisa, entendeu? É um lago de água doce, entendeu? É o maior lago que existia e que existe ainda hoje,
Tá? E é muito interessante nós observarmos o quê? Entendeu? Que ele é muito famoso por quê? Porque pela infinidade de curas e fenômenos ditos milagrosos, entendeu? Que aconteceram a partir da presença do Cristo. É neste lago ou neste mar, como queiram dizer, que nós iremos encontrar a multiplicação dos peixes. É nesse lago que nós iremos encontrar quando Jesus caminha sobre as águas. Tá? E por que que ele é tão... Jesus, quando sai de Nazaré, né, foi exatamente em Cafarnaum que ele estabeleceu uma base de operações, vamos chamar assim. Entendeu? E por que ali? Porque ali era uma região onde existiam muitos pescadores. E nós vemos que Jesus, né, constrói o seu apostolado, né, tendo por base essa relação com os mais humildes. Tá? Então é muito importante a gente entender, né, que por que, né, esse aspecto histórico, entendeu, da construção do Evangelho a partir da proximidade com este lugar. Uma outra coisa muito interessante que nós iremos encontrar, né, é sobre quem são os apóstolos que nós estamos referindo. Então nós iremos encontrar quem? Levi, Tadeu, Tiago, né? Eles eram filhos de Alfeu, que era casada com quem, gente? Que era casado com quem? Com Cleofas. Quem era Cleofas? Cleofas era uma parenta de Maria, e eles eram nazarenos. Tá? Quem mais nós iremos encontrar? Tomé. Tomé, ele descendia, né, de um antigo pescador de um outro local chamado Dalmanuta. Vocês também irão encontrar referências dele nos evangelhos, né, no texto dos evangelistas. Bartolomeu já era, entendeu? Ele vinha de uma família laboriosa, né, de Canaã, entendeu? Que já era um outro local. Nós iremos encontrar Simão, também conhecido como Zelote, né? Ele deixara a sua terra natal, que era Canaã, e fora se dedicar à pescaria. Tá? Judas já destoava um pouco desse grupo, por quê? Porque ele tinha um pequeno comércio, tá? Em Cafarnaum, entendeu? Cafarnaum era uma cidade populosa da época, entendeu? Era uma cidade próspera, tá? E tinha ali uma relação não apenas comercial, mas também militar. Então não era um lugar inexpressivo, embora, entendeu, fosse um local de pessoas mais humildes. Tá? Esse grupo que Jesus, né, que nós estamos falando, que Jesus foi chamando, entendeu? Veja uma certa diversidade, né? Pessoas mais humildes, os pescadores, entendeu? E outros com uma certa condição, comerciantes. Nós vamos encontrar um que era coletor de impostos. Então nós vamos encontrar que era um grupo que tinha uma certa mescla cultural, mas com um predomínio maior para os mais simples e mais humildes. Tá? Era um grupo pequeno, gente, mas dava os seus problemas também. Então não é nada de espetacular quando a gente fala assim, eu conheço uma casinha lá, é tão pequenininha, mas como dá problema aquele povo, né? Gente, onde houver duas pessoas, o risco de você ter problema sempre existirá, porque as pessoas pensam diferentes, né? Às vezes nós temos conhecimentos, temos culturas, temos visões, e as nossas visões, os nossos valores mudam a nossa interpretação dos fatos da vida. E aquele grupo, né, que Jesus escolheu, aqueles 12, né, Simão Pedro, Simão Zelador, Judas Tadeu, Judas Iscariotes, Tiago, filho de Alfeu, André, Felipe, Tomé, Mateus, Bartolomeu e João Evangelista. Esses nomes, gente, eu lembro até hoje, porque quando eu estava, né, na evangelização infantil no centro, entendeu? A gente tinha que decorar esses nomes, né? E tinha chamado oral na época, não é brincadeira, né? Era verdade. Tá? Tinha até concurso na época, entendeu? De quem tinha decorado nessas passagens, tá? Então, depois eu vou fazer a chamada oral para ver se alguém gravou o que eu falei aqui agora, como todo mundo, tá? Começa pelo Ricardo. Então era um grupo pequeno, mas era um grupo também que eles tinham muitas dificuldades de relacionamento. Eram pessoas diferentes, embora tinham uma base relativamente comum, mas eram pessoas diferentes. Mas grande parte dos problemas que Jesus tinha que fazer a mediação partia de qual questão? Era a questão de... Eles ficavam ali debatendo entre eles, né? Quem é o maior no reino dos céus?
quem é o mais sábio? Né? Quem detém a maior sabedoria do evangelho que o Cristo está pregando? Né? E isso, obviamente, né, gente, criava as zonas de um certo atrito entre eles. Né? E quem era o mediador, gente? Era Jesus. Então a grande verdade é que grande parte de todos os ensinamentos que nós vamos encontrar nos evangelhos estão relacionados com as relações entre os apóstolos, ou seja, o que se levantava da relação entre eles e que Jesus aproveitava para trazer o ensinamento, tá? Ou outras relações que Jesus também extraía da massa de discípulos e de pessoas de proximidade, né, que conviviam ali. Então Jesus via os fatos que aconteciam no dia a dia das pessoas e trazia um ensinamento, a palavra de elevação. Tá? É muito importante nós entendermos, porque a gente fica pensando assim, de onde será que Jesus foi tirar essa história? Entendeu? Foi tirar essa história das pessoas que conviviam com eles. Esta é a razão pela qual nós estamos 2000 anos para frente e os ensinamentos de Jesus são absolutamente o que, gente? Atuais. Por quê? Porque Jesus não levantou aqueles ensinamentos, ou esses ensinamentos, filosofando, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? Não. Ele extrai os fatos da vida. E a vida, gente, na Terra, não importa se era 2000 anos atrás, há 3, 4, ou se é agora, os homens são os mesmos. Com os mesmos problemas, as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades. Então, aqueles fatos de lá são absolutamente atuais para o momento em que nós vivemos hoje. Tá? Então, o que acontecia? Né? Jesus chamou-os, elegeu, né, aqueles, convidou para serem os seus apóstolos, são esses 12 que nós nominamos aqui. Tá? Nós já vimos que eles tinham diferenças, né, entre eles. E aí, Jesus os reúne na casa de quem, gente? Um pontinho na nota para quem adivinhar, na casa de quem? Na casa de Simão Pedro, entendeu? Simão Pedro, de fato, ele era um eixo polarizador. Tá? E aí, essa primeira abordagem que Jesus faz, reunindo todos os 12, foi um marco na história daqueles 12 apóstolos. Porque foi o primeiro momento em que Jesus explicitamente, entendeu, fala sobre o que caberia a eles e os cuidados que eles deveriam ter. Ou seja, Jesus profeticamente antecipa a eles o que se esperava daqueles que ele havia convidado para serem pescadores de homens. Tá? E aí nós vamos encontrar, né, passagens muito interessantes, entendeu? Que por sinal nós iremos encontrar referenciais dela no Evangelho segundo o Espiritismo com a explicação dos Espíritos. Nós iremos encontrar lá, por exemplo, não tomareis o caminho largo. Porta larga e a porta estreita, Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então está aqui, ó, Jesus falando para os apóstolos, não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa, estreita dos sacrifícios, pelo bem de todos. Gente, é exatamente o que a gente faz hoje, né? A gente procura sempre o caminho mais fácil, né? Depois a gente se arrepende, mas é o caminho mais fácil que a gente procura. Jesus já alertava os seus apóstolos naquela época, olha, não procureis esse caminho. Vai no caminho mais difícil, que é o caminho seguro. Ele fala mais, não penetrareis nos centros de discussões estéreis. A moda dos samaritanos. Mas buscareis, ou melhor,
que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino no coração das criaturas. É o que mais nós temos hoje também. Vejam quantas contendas intermináveis, né? Você sai do nada, chega no lugar nenhum, mas separam os crentes, né? Crentes que eu digo, todos aqueles que creem no Evangelho do Cristo, do que os agrupam. E quando você vai ver, questões apenas estéreis, não leva nada a ninguém. Ele também vai dizer: ide antes, ou seja, em vez de vocês ficarem prestando, né, parando nessas discussões estéreis, Jesus fala: ide antes, em busca das ovelhas perdidas. E ele ainda vai dizer, aquelas que se encontram em aflição, com o coração angustiado, e dizei a eles que é chegado o reino de Deus. Fala mais, olha: trabalhai por curar os enfermos. E é muito interessante que se nós formos pegar o próprio Evangelho, né, nós iremos verificar, principalmente em Atos dos Apóstolos, né, que é uma parte da Bíblia que quase ninguém fala, entendeu? Mas é onde nós vemos, entendeu, muito fortemente, entendeu, o trabalho dos apóstolos depois da passagem do Cristo. E ali nós vamos encontrar, ele fala: trabalhai pelos enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras dos crimes, das desilusões do mundo. Hoje nós falamos em depressão, né, gente? Depressão é a doença do milênio, não é? Ou do século, melhor dizendo, não vamos exagerar tanto, mas é do século, entendeu? E Jesus já falava sobre aqueles que muitas das vezes, né, se enfermam, vencidos pelas desilusões do mundo, né? Jesus recomendando, olha: não exibais ouro nem prata nas vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros aos mais simples. Não ajunteis o supérfluo nos seus alforjes, nem nas suas túnicas, para o caminho que tiverdes a seguir, porque digno é o operário do seu sustento. E Deus, gente, provê tudo aquilo que nós necessitamos. Outra doença do século, a ansiedade, né? A gente está vivendo aqui, mas já está sofrendo por antecipação aquilo que lá na frente, a gente não sabe nem se no minuto seguinte a gente está aqui, mas já está se preocupando com o que vai acontecer daqui a um mês, a um ano. E Jesus aqui dizendo: olha, não se preocupeis com o supérfluo. Deus provê a todos o necessário. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, reparti as bênçãos do Evangelho com quem quiser ouvir a voz. Olha Jesus falando: olha, gente, não imponhais a quem quer que seja a tua crença. Que é o que nós vemos muito hoje. A gente acha que porque a nossa crença é boa, ela me satisfaz, me alimenta, é bom para todo mundo. Mas a vida não é assim, gente. O que é bom para mim pode não ser para o outro. Bom para nós, independente de qualquer coisa, é aquilo que a gente compreende. Não adianta eu querer que a outra pessoa recepcione a fé espírita que nós abraçamos, se ela não compreende a fé espírita. A fé espírita não vai ser boa para ela. E assim se dá com tudo na vida em que nós vivemos. Então Jesus avisando naquela época: olha, não imponhais o Evangelho a quem não quer ouvir. Ele vai dizer também, né, acautelai-vos dos homens, porque os homens vos levarão aos tribunais.
que aconteceu o que acontecia com os cristãos naquele primeiro momento, gente? Eram levados aos tribunais, sentenciados, né, nos julgamentos e sacrificados nas arenas. Olha Jesus dizendo, né, nos dias dolorosos de humilhação, lembrai-vos que minha palavra estará convosco. Como dizer o seguinte, olha, nos dias de dificuldade, para todos nós, nunca esqueçais que a minha palavra, que o Senhor está convosco, como está conosco. Passamos recentemente por uma pandemia, né? E que lições a pandemia deixou para todos nós? Muitos que diziam ter fé foram surpreendidos que a sua fé não era tão grande assim. E foram os primeiros a caírem diante da ausência da fé. Então, olha aqui Jesus dizendo, nos momentos de dificuldade, nunca se esqueça que a minha palavra está convosco e Deus está convosco. E ele vai falar, né? Se tiverdes que sofrer, olha só o que ele fala. Se tiverdes de sofrer, ele falando com os apóstolos. Considerai que também eu vim à terra para dar esse testemunho. E não é o discípulo mais que o mestre. Como dizer, olha, eu vim à terra para dar esse testemunho. Se você tiver de sofrer, pensai. Cristo passou, era puro e passou por isso, se submeteu a isto, né? Por que eu não haverei de submeter? Uma reflexão, né? Nós temos que fazer, porque muitas das vezes, quando chegam os momentos de nós darmos nossos testemunhos, entendeu? Nós rejeitamos o sofrimento. Achamos que ele é injusto. Que o sol não brilha para mim. Mas quem sabe do que foi o seu próprio passado? Nós sabemos que o Cristo era puro. E se submeteu a isto, como a dizer, eu que sou o mestre, não estou me furtando de dar o testemunho do sacrifício. Fazei também o mesmo na vossa vida. Ele vai falar também, né, para nós trabalharmos, né, ou seja, trabalharmos o reino e não tememos, né, que venhamos a temer, né, aqueles que podem matar o corpo, mas não podem alcançar a alma. Palavras que estão no Evangelho. Como dizer o seguinte, o que é o corpo ante a alma? Pede para empregar o Evangelho e confessar diante aos homens a fidelidade do Evangelho. Muitos que foram conduzidos nas arenas naquela época não tiveram a força suficiente para abjurar como pediam os romanos. Alguns abjuraram, outros não. E Jesus já estava dizendo. Então nós queremos dizer, gente, que naquela primeira reunião que Jesus reúne os 12 apóstolos, ele falou sobre tudo isso. Ele falou sobre qual era a missão, que era pregar o Evangelho. Ele falou que era dar testemunho, que era para ir ao encontro dos que tinham fome, sede de justiça, aqueles que, né, precisavam ser curados do corpo e da alma. E ainda alertou o que haveria de acontecer com eles. E aí no final dessa narrativa, todos os discípulos estavam encantados com aquela proposta que para eles era transcendental.
Todos estavam ansiosos para começar logo. Mas Judas Iscariotes, né, foi o primeiro que acordou daquele, né, e ele se volta a Jesus e diz: mas mestre, para esta obra que idealizais para esta terra, não podereis fazê-lo sem dinheiro. Jesus parou, pensou, e serenamente diz a ele que o Senhor da vida não precisou do dinheiro para construir a beleza de tudo quanto existe. O Pai Celestial não precisou desse dinheiro. Mas aí ele complementou dizendo: de fato, não haverei de negar a contribuição daqueles que voluntariamente quiserem contribuir com esta obra que é de Deus. Judas Iscariotes recebe aquela, né, e não perdeu a oportunidade. Já pegou a sacolinha e saiu fazendo a coleta dos que estavam ali. Eram poucos, não tinham nem para si, mas cada um deu o que tinha. Aí ele pega aquela sacolinha e apresenta para Jesus e fala: Senhor, são poucas moedas, mas são as primeiras para levantar a vossa obra nessa terra. Aí vejam, gente, as palavras do Cristo para ele. Jesus fitou serenamente e em tom profética disse: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Entendeu? Quem foi que traiu Jesus por conta de algumas moedas também, gente? Sucumbiu ao peso de poucas moedas, conforme Jesus havia profetizado para ele na primeira reunião que ele havia reunido os 12 apóstolos. Então, gente, o que nós queremos deixar como mensagem? Aqueles nossos irmãos, os 12 primeiros, eram pessoas perfeitas? Não, mas Jesus contava com eles. Nós somos pessoas perfeitas? Mas Jesus também conta conosco. Entende, gente? Às vezes a gente se vê tomado por um negativismo e um sentimento de incapacidade, né? Como se nós não pudéssemos. Não, isso não é para mim. Isso é lá para o padre, para o pastor, para o pregador. Jesus foi selecionar os seus apóstolos, gente, junto às pessoas mais simples e da mais baixa cultura intelectual que havia na época. E foram eles que, depois que Jesus parte, mantiveram a chama do Evangelho acesa. Então, nós não estávamos naqueles 12, mas vamos pegar o simbolismo daqueles 12 e colocarmos aqui. E vamos acreditar que Jesus também conta conosco. Que esses alertas que Jesus fez para aqueles 12, olha, cuidado com a tentação das moedas. Não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem alcançar a alma. Ide, pregai o Evangelho. Leve a palavra para os sedentos da palavra do Cristo. Vamos curar os enfermos, vamos acudir os mais necessitados.
essas palavras não eram para aqueles 12. Essas palavras são para nós. E Jesus acredita que nós podemos dar o nosso testemunho. Somos também pessoas simples, alguns com mais cultura, outros com menos. Não temos Jesus aqui em carne e osso, né? Para fazer a mediação quando surgem às vezes aquelas rusgas, né? Aquelas divergências entre nós. Mas temos o Evangelho de Jesus, que é o mediador, gente, de Jesus junto a nós. Então, na hora que surgirem às vezes certas, pequenas diferenças, vamos mediar as situações a partir do ensinamento que está no Evangelho de Jesus. É a palavra do Cristo mediando os conflitos, como o próprio Cristo em carne mediava os conflitos que ocorriam naquele pequeno grupo dos seus 12 apóstolos. Então, a lição que nós tiramos desses irmãos, desse chamado para os 12, conforme o nosso irmão Humberto Campos nos apresenta, é que todos nós podemos fazer um pouquinho dentro das limitações que todos temos. E o Cristo não foi em busca dos mais sábios, dos mais inteligentes, dos mais preparados. Ele foi em busca dos mais simples e dos mais humildes. Quando ele precisou de alguém mais capacitado para ir em auxílio aos gentios, ele vai em busca do nosso irmão Saulo na estrada de Damasco. Mas antes de chamar os mais capacitados, ele foi contar e contava com os mais simples e pequeninos. Ok, meus amigos? Deixamos aí o referencial para que vocês possam ler essa passagem no livro A Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Jesus abençoe a todos. Vamos fazer nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos e irmãs, ao término dessa nossa pequena participação, agradecemos a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais que estiveram conosco, e a quem, Senhor, só podemos dizer nosso muito obrigado. Permita que possamos guardar-nos na vossa santa paz, e que sobre ela, Senhor, onde quer que estivermos, estejamos à altura de dar o testemunho digno que o Senhor espera de cada um de nós. E assim, confiantes, só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Pedimos a permissão para darmos por término a nossa pequena participação na nossa reunião espírita, em nossa casa. Que assim seja. Jesus abençoe a todos, bom retorno aos seus lares e muita paz àqueles que estão nos seus lares. Até a próxima oportunidade.